Nesta terça-feira, 6 de junho, os representantes do Poder Legislativo se reuniram para realizar a 4ª sessão extraordinária e especial. Durante o encontro, eles tiveram a oportunidade de apreciar 5 mensagens de veto de autoria do Poder Executivo. O dia também foi marcado pela realização de uma audiência pública diante da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. É mais um positivo, considerando que é uma obrigatoriedade que vem sendo cumprida à risca. O governo da prefeita Rosário Schmidt nunca atrasou esta audiência e a finalidade dela é exatamente para que a gente possa ouvir da equipe do Executivo a apresentação das metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a cada quadrimestre, esta audiência pública ocorre. Esta é a primeira audiência referente ao ano de 2023 e a equipe esteve aqui, fez a devida apresentação, fizemos aqui a avaliação e o que nos preocupa é apenas a questão da redução dos repasses do governo federal, que caíram de forma muito drástica. Então a gente observa que no ano passado a gente teve um superávit considerável e esse ano, nos primeiros 4 meses, a gente já tem aí um déficit de mais de 3%. Então isso vai refletir lá na frente na questão do gasto com o pessoal, que é uma preocupação para todos os gestores, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um teto de 54%, o teto máximo, embora a gente tenha hoje o advento da lei federal, a chamada lei da pandemia, que elasteceu um pouco essa margem, mas que, por outro lado, deu uma limitação para que os municípios possam fazer a sua devida adequação. E mesmo nós ainda estando dentro do que estabelece a lei federal, já se preocupa porque essa queda tende a crescer. Os primeiros meses, em matéria de recursos federais, eles são, via de regra, os melhores. Então, eu acho que o repasse do governo federal vai continuar caindo e isso vai impor à gestão municipal alguns sacrifícios para cumprir essas metas com relação o gasto com o pessoal. O restante dos demonstrativos demonstra realmente muito equilíbrio, o que é típico do atual governo. A equipe contábil da prefeitura faz as explanações com muita propriedade, né? A gente tem que reconhecer isso. Como já falou o presidente da comissão, o vereador Chico Justo, a gente fica preocupado com a queda nesses repasses do governo federal, porque à medida que esses repasses caem, aumenta-se de forma bem significativa os gastos com o pessoal. Não é que aumente os gastos, mas o percentual sobe. Se cai a receita e mantém-se aquele gasto com o pessoal, automaticamente o percentual vai subir, né? Então a gente fica preocupado porque o município tem se esforçado para cumprir todas as suas metas e tem feito isso com muita propriedade, mas situações como essas realmente colocam em risco até investimentos futuros que estejam projetados pelo governo municipal. O relatório de gestão fiscal foi apresentado pelo assessor contábil Fábio Santana. Em entrevista à TV Câmara Canindé, o representante do Poder Executivo deu mais detalhes sobre o encontro. O plenário da Câmara Municipal trazendo as informações da avaliação fiscal no primeiro quadrimestre de 2023. Essas informações são cotidianas, a cada quadrimestre nós trazemos aqui para os senhores vereadores essas avaliações fiscais e analisamos alguns pontos de receita e despesas, algumas questões fiscais do comportamento econômico do momento, né, do que foi arrecadado, do que foi deficitário, né, o que nós tivemos de comprometimento com o orçamento. Então, assim, são coisas que, infelizmente, trazemos boas notícias porque a gente consegue ainda, dentro dessa medida, atender às avaliações, às metas, mas trazendo também um ponto negativo das quedas das receitas, que é uma coisa que vai atingir diretamente os serviços públicos, né? Uma coisa que a gente depende muito de arrecadação de fora, das receitas constitucionais, das transferências do governo do Estado, do governo federal, e que, infelizmente,
vai trazer para o município uma necessidade de mais equilíbrio, de mais racionamento, de prioridades, para que as coisas consigam chegar no final do ano de forma equilibrada. E em relação à transparência, a população pode ter acesso a esses números? Sim, nós temos aí uma avaliação muito importante do governo da prefeita Osasco Mendes sobre a transparência pública. Desde 2017 nós temos a oportunidade de trabalhar com a prefeita Rosário e que nós tivemos aí um índice muito forte na transparência pública. Ou seja, a prefeitura ela chegou a um nível de quase 100%, ou seja, quase o ponto 10, ou seja, nós atingimos 9,8 aí na transparência, né? E outra coisa, os elementos aí que estão todos disponíveis no site, todos os demonstrativos, as prestações de contas, as informações, tá tudo disponível para consulta popular, para consulta dos senhores vereadores, para qualquer acesso que tenha a ouvidoria também, um ponto muito importante, foi implantado desde 2017 também o diário eletrônico oficial, uma coisa muito importante para os municípios, dá uma credibilidade, né? Organiza o ordenamento jurídico, tá certo? Passa uma segurança para a sociedade. E aí, assim, a tendência é que a gente consiga a cada dia melhorar mais, né, no ponto de vista da responsabilidade fiscal, no ponto de vista da governabilidade, do ponto de vista da gestão pública e dos serviços públicos. Ao fim do encontro, a presidente da Câmara Municipal de Canindé, vereadora Carlinda Coelho, fez um balanço da sessão extraordinária e da audiência pública de apresentação do relatório de gestão fiscal. Hoje nós tivemos 2 sessões extraordinárias. A primeira foi para votação de alguns vetos do Poder Executivo, onde foram alguns projetos caminhados à Câmara, à Prefeitura, e alguns desses projetos, dessas leis votadas aqui, foram vetadas alguns artigos. Então a gente fez essa primeira sessão para a votação desses vetos. Essa última sessão extraordinária foi para a apresentação do primeiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Canindé, que é essa audiência pública, não é? Onde veio os secretários da pasta das finanças da prefeitura, que veio apresentar aqui para os vereadores, né, que é cumprindo aí a lei de responsabilidade fiscal, onde ele vem e apresenta aqui para os vereadores toda a questão dos gastos e receitas da Prefeitura Municipal de Canindé. Aqui os vereadores têm a oportunidade, né, de saber como é que está sendo gasto os recursos que entram no município. Eles tiram todas as suas dúvidas em relação aos recursos que vai para a educação, para a saúde, os 15% da saúde, os 25% da educação. E aqui a população também tem essa oportunidade, porque é mais um canal aberto, né, de divulgação das ações do Executivo, como também da Câmara Municipal. Então, hoje foi muito importante essa nossa primeira audiência pública para exatamente debater sobre essa questão dos gastos com pessoal, com todo o orçamento da Prefeitura. Presidente, e em relação à sexta-feira, terá sessão? Quinta-feira nós temos o recesso feriado, né, de Corpus Christi, e eu baixei um decreto, decretei ponto facultativo na sexta-feira e recesso branco. Portanto, não teremos a sessão ordinária da próxima sexta-feira.